Olá a todos, aqui é o Eduardo Dipp do Centro Landmark e eu queria começar essa minha participação no Conalite agradecendo de todo o coração ao Aramis Pereira por essa iniciativa e por essa oportunidade que para mim é ao mesmo tempo uma alegria e uma honra. É uma alegria em função do tema, do quanto a ideia do Aramis, as pessoas que ele escolheu para contribuírem para esse congresso e a, o carinho, o amor que ele tem pela literatura, pela o senso de importância da literatura para uma trajetória de vida pessoal, que é o tema desse congresso, é algo que para mim é muito caro, muito importante, muito fundamental. Tem tudo a ver com o modo com que eu pessoalmente tenho conduzido a minha vida e nós do Centro Landmark temos conduzido as nossas atividades com literatura e arte. Uma honra porque, além de tudo, eu estou dividindo esse espaço com pessoas que são de uma importância extraordinária para a minha formação enquanto leitor, para a minha trajetória com a literatura e que influenciaram algumas delas muito mais do que elas podem imaginar a esse meu caminho. Em especial, eu quero fazer menção aqui ao Ângelo Monteiro, o poeta e homem extraordinário que eu tive o prazer e a honra de conhecer, de conviver um pouquinho, cuja poesia me inspira até hoje, e claro, a Luciane Amato, sem a qual eu talvez, talvez não, eu com toda certeza não estaria aqui dando esta palestra, tendo que falar aqui, tendo que compartilhar com vocês de uma experiência com a literatura. O título da minha palestra, vocês viram, é Literatura enquanto Experiência, ou ao menos eu creio que seja esse o título que o Aramis escolheu para este momento do congresso. E eu queria começar já deixando claro o que eu não quero dizer quando eu faço essa comparação entre a literatura e as nossas experiências de vida. Isso é bem importante porque há quem confunda as duas coisas, e a confusão entre as duas coisas ela gera problemas tanto para aqueles que leem demais quanto para aqueles que não leem porque não têm muita ideia de qual é o real papel da literatura nas nossas vidas. O grande problema aí estaria em confundir ou trocar ou substituir vida por literatura. E é preciso que a gente diga desde logo que a literatura não é um substituto para a vida, que a literatura não é um escape da vida, que a literatura não é um modo de trazer cor a uma vida que em si mesma é em preto e branco, é sem sabor, é sem luminosidade. Não. Ou a literatura é parte da vida, ou ela não é nada. Ou a literatura é também vida, ou ela é só aquilo que caricaturalmente nós vemos naqueles indivíduos que, embora possam ter adquirido ao longo de suas vidas uma extensa cultura livresca, como se costuma dizer, evidentemente demonstram no seu comportamento, nas suas ações, nas suas escolhas de vida que não sabem viver, que trocaram uma coisa pela outra. O ser humano, ele é feito para a atividade. A vida é uma atividade, e aqui eu não me refiro apenas à atividade do corpo humano, mas também à atividade da alma. Eu não me refiro apenas às atividades visíveis,
exteriores que produzem modificações no nosso mundo, eu me refiro também à atividade contemplativa, atividade interior e invisível do nosso ser. Qualquer que seja o caso, o contrário da vida é a passividade. E neste sentido, a literatura, quando nos rouba da atividade que é própria do nosso ser, ela se constitui também em algo contrário à vida, algo que é para ser evitado, como todas as coisas contrárias à vida deveriam ser evitadas. Ela se constitui, na verdade, numa espécie de droga, numa espécie de entorpecimento, numa espécie de fuga. Vejam que quando Aristóteles diz que o homem é o animal racional, 2, que o homem é o animal político, ele está se referindo de dois modos diferentes, está se referindo a dois aspectos dessa dimensão ativa da existência humana, ou desta essência ativa da vida humana. O animal racional é o animal cuja atividade própria consiste em compreender e inteligir. O animal político é aquele cuja atividade própria consiste em conviver e em interagir. E é fácil perceber que a síntese entre esses dois movimentos humanos é a síntese que, nós chamamos de amor, a suprematividade da vida humana. Compreender, conviver, amar. É isto que nós estamos fazendo aqui nesta vida. E se a literatura serve para alguma coisa, se a literatura merece ocupar algum lugar na vida humana, é porque de algum modo ela também tem algo a contribuir para o nosso aprendizado, para nossa forma de convivência, para nossa forma de amar. E, sobretudo, é porque ela em si mesma pode se constituir numa forma de compreensão, de convivência e de amor. Eu insisto na ideia de que a literatura é comparável às mais significativas experiências da nossa vida, porque esta comparação me parece extremamente útil, porque, em primeiro lugar, a nossa postura diante da literatura, em geral, é muito semelhante à nossa postura diante das experiências significativas que nós vivenciamos. E se nós aprendemos a comparar uma coisa com a outra, nós percebemos o quanto o melhor modo que nós encontrarmos de experimentarmos a vida e aquilo que ela tem para nos ensinar, este modo pode ser transportado e pode lançar luz sobre o modo com que nós devemos nos relacionar com as obras de arte literária. Do mesmo modo, a literatura também pode lançar luz, por sua vez, ao modo com que nós vivenciamos as nossas experiências. Ela pode nos ensinar a experimentar mais e melhor. O fato de que as nossas experiências, o nosso comportamento diante das nossas experiências lança luz sobre a literatura, nos dá uma série de chaves para que nós aprendamos como ler. O fato de que a literatura nos dá uma série de chaves para que nós compreendamos as nossas experiências é já um início de resposta à pergunta: por que ler? E são sobre esses dois aspectos das relações entre literatura e experiência de vida que eu gostaria de falar um pouco hoje, compartilhando algumas das minhas experiências significativas na minha vida e na literatura. Me parece que cada um de nós, quer nós tenhamos vivido muito ou pouco,
se nós aprendemos a contar a nossa história, se nós aprendemos a selecionar aquelas experiências que mais ricas são em conteúdo, em intensidade, em qualidade, mais nós podemos aprender com essas experiências qual é o verdadeiro papel da arte e qual é o nosso modo, em alguma medida pessoal, em uma grande medida aberto a todos, de nos relacionarmos com a arte e a literatura. Por exemplo, algumas das experiências mais marcantes da minha vida têm a ver com pessoas extraordinárias que eu tive a felicidade de conhecer. Pessoas que me marcaram, quer seja pela sua coragem, quer seja pela sua inteligência, quer seja pela liberdade que elas demonstravam na hora de expressarem a si mesmas e fazerem um caminho para si mesmas. E há um amigo meu que, desde que eu ouvi falar dele, e eu ouvi falar dele muito antes de conhecê-lo pessoalmente, eu já sentia que reunia todas estas qualidades. Um amigo meu espanhol, um artista, que vivia uma vida, na primeira vez que eu ouvi falar, me pareceu bastante inverossímil, ou ao menos me pareceu de certo modo irreal. Não que eu duvidasse da história que me estava sendo contada. Não, eu acreditava, não tinha motivos para duvidar. Mas eu também não tinha motivos para tomar a história com o grau de realidade que ela exigia, com o grau de confronto com as minhas próprias escolhas e com a minha própria vida que a história exigia. Esse meu amigo, ele fazia um trabalho nos presídios da Espanha. E o trabalho, independentemente qual fosse no presídio, ele sempre culminava, ou por muitas vezes ele culminou com algo absolutamente extraordinário, que é o fato de que quando os presos com os quais ele trabalhava eram libertados, ele convidava aqueles desses presos que não tinham onde morar para irem morar na sua casa. Muitas pessoas passaram pela sua casa, não todas elas presos, mas também passaram mendigos, aidéticos, travestis, todos aqueles que nós chamaríamos de marginais e que não tinham onde morar, não tinham onde ficar. Para estes, ele abria a sua casa e essas pessoas simplesmente ficavam lá o quanto de tempo elas precisassem. Eu achei a história linda, falei, que tipo de sujeito esquisito é esse? E foi só quando eu o conheci pessoalmente e que eu vi com os meus próprios olhos que aquela era a história verdadeira. Em primeiro lugar, que não havia nenhuma vaidade em nenhuma daquelas ações, no modo com que ele contava ou deixava de contar acerca do seu estilo de vida, que não havia nenhum desejo de reconhecimento, nem mesmo por parte então de todos aqueles hóspedes que muitas vezes, claro, não se emendavam e o assaltavam, roubavam tudo que ele tinha e assim por diante. Não havia rancor, não havia nada, havia apenas a serenidade de alguém que estava vivendo o seu caminho. Mais tarde ele casou, teve filhos, uma vida se tornou incompatível com a outra, e com a mesma naturalidade com que ele passou anos vivendo deste modo absolutamente excêntrico, eu diria, ele passou para uma outra vida muito mais convencional, de pai de família, novamente sem qualquer vaidade, sem qualquer rancor pelo presente ou pelo passado. O que eu percebo olhando para essa história hoje são os vários graus de realidade que ela já teve para mim. Desde uma
história distante e anedótica, como ela pode estar parecendo para vocês que estão ouvindo este relato pela primeira vez, exceto aqueles que talvez me conheçam ou conheçam esse meu amigo. De repente ela passa para algo não apenas anedótico, mas absolutamente real e admirável. E num terceiro estágio, essa admirabilidade do fato me confronta, me toca. Me toca como como diz o famoso poema de Rilke acerca do torso arcaico de Apolo. É preciso mudar de vida, diz o poeta, diante da beleza, de um tipo transcendente de beleza que ele identifica no torso de Apolo. E é mais ou menos a este ponto que culminou esta experiência. Eu menciono agora este amigo cuja vida sempre me pareceu extraordinária, mas ele não é o único exemplo de vidas extraordinárias que me confrontam e pedem para que eu seja melhor de algum modo. Elas só podem fazer isso na medida que eu admito que elas são absolutamente reais e, portanto, absolutamente possíveis. Tratam-se de possibilidades humanas das quais eu compartilho e para as quais, em alguma medida, eu digo sim ou não, sabendo ou não. Tomar uma história como verdadeira é um dos primeiros passos do nosso trajeto enquanto leitores. A chamada suspensão da descrença é apenas um aspecto deste tomar a história como verdadeira. É preciso que cada história, em alguma medida, por distante que seja, nos diga respeito. Fale de nós, da nossa vida, de uma condição da qual nós partilhamos. É isso que Aristóteles queria dizer quando ele dizia que toda obra de arte é, de algum modo, imitação da vida humana. A vida humana está lá, tanto quanto em nós. Assim como eu me recordo muitas vezes emocionado com a realidade da história do meu amigo, eu também me recordo absolutamente assombrado, por exemplo, da história de São Julião Hospitaleiro, tal como contada num dos famosos 3 contos de Gustave Flaubert. São Julião, o santo que leva uma vida de penitência, santidade extremas, cuidando do trajeto dos doentes numa ponte, da hospedagem desses doentes, em penitência por ter assassinado seus familiares por engano e por um temperamento destemperado. É uma dessas histórias que, na primeira vez que eu li, a primeira coisa que eu me perguntei é: isto é ficção ou é uma biografia de um santo? Flaubert contou a história tal como ela se passou? E claro, eu fui investigar a biografia do São Julião Hospitaleiro histórico, vi que em alguma medida ela corresponde ao que Flaubert montou, em outra medida Flaubert fez uma série de adaptações para seus próprios fins de ordem artística. E chegou um ponto da minha trajetória com a literatura que eu percebi que essa simplesmente não era uma questão que deveria ser colocada, que não era uma questão real. Porque eu não estava diante de uma biografia, de um livro de história, de uma hagiografia. Eu estava diante de uma obra de arte literária quando eu li os contos de Flaubert. E a obra literária, se não tem a realidade histórica de um relato factual, e não deve ter, e não é feita para ter esta mesma realidade histórica, ela tem um outro tipo de realidade, que é a realidade de uma possibilidade concreta humana transformada em símbolo por um artista capaz.
e que tem o poder de me impactar, de me confrontar e de me pedir transformações na minha vida, um poder tão grande quanto o das pessoas reais e extraordinárias que eu já conheci na minha vida. Abertura para a realidade da obra, portanto. Um outro requisito para que nós nos aproximemos da literatura e que também as nossas experiências de vida nos ensinam é o da sinceridade interior. A capacidade de nós questionarmos a nós mesmos, questionarmos as nossas ideias, questionarmos os nossos julgamentos, remontarmos às origens dos nossos juízos e das nossas intenções. Há aqueles que só leem certos tipos de obra cujos temas ou cujas ideias formadoras já de antemão são semelhantes à do próprio leitor. Ou seja, há aqueles que buscam na arte e na literatura apenas o mesmo e rejeitam, por exemplo, de antemão uma obra de arte literária que supostamente apresenta uma ideologia política contrária ao do leitor ou apresenta uma visão de mundo, uma visão da religião supostamente contrária à do autor e assim por diante. O fato é que se há algo que as próprias obras de arte literária nos mostram e que a vida nos mostra é que nós podemos e constantemente nos vemos na situação de estarmos redondamente enganados a respeito da vida, a respeito das pessoas. Eu creio que algumas das experiências mais significativas que eu já vivi ao longo da minha vida são deste tipo. A experiência do reconhecimento dos meus erros crassos de julgamento. E a necessidade de, às vezes, com muito sofrimento, me desapegar de coisas que de algum modo constituíam a minha personalidade e começar de novo, e rever, e rever. Esta sinceridade se exige de quem quer que leve a ideia de verdade a sério na sua vida. Mas eu acrescentaria que esta sinceridade, essa coragem se exige também de quem quer que se aproxime da literatura. Eu me recordo, por exemplo, para citar apenas uma obra que desenvolve esse tema magistralmente, do famoso Processo Maurícios, de Jacob Wassermann, em que Wassermann constrói toda a trajetória de um rapaz idealista com um senso de justiça apuradíssimo, cheio de qualidades, com o qual o leitor pode se identificar desde o início da narrativa. Narrativa essa, porém, que culmina em erros monumentais de julgamento e com a própria dissolução da personalidade deste rapaz, tão cheio de qualidade, porque este rapaz seguiu em linha reta certos juízos, certos preconceitos, certas preconcepções, sem conseguir revê-las ao longo do caminho. Preconcepções essas, em grande parte, voltadas contra o seu próprio pai, o que acabou por destruí-lo ou por gerar uma situação que só vai ser resolvida, e aliás muito mal resolvida, na sequência da trilogia que Wassermann escreve a respeito desse mesmo personagem. Isso acontece o tempo todo, e que os livros nos levem a nos questionar profundamente a respeito de crenças arraigadas é um dos seus grandes méritos, uma das suas grandes funções e uma das características que eles partilham com as mais significativas das nossas experiências.
sinceridade interior, ela está muitíssimo ligada a esforço pessoal, busca pessoal, não é isso? E eu creio que quem quer que se aproxime da literatura por qualquer razão que não seja a do mero entretenimento ou a do mero entorpecimento, e para isso há outras formas muito mais acessíveis na nossa cultura hoje em dia, né? Eu creio que quem quer que se aproxime da literatura, no final das contas, o faz devido a algum tipo de busca pessoal, a algo que é perseguido, a um certo tipo de inquietude, como dizia o meu novo amigo Martim Vasques da Cunha, que eu tive a alegria de entrevistar para esse congresso. As nossas inquietudes, elas podem ser traduzidas em perguntas, e não necessariamente as obras de arte literária terão a resposta para essas perguntas. Mas o fato de nós estarmos sendo movidos por perguntas faz com que nós nos coloquemos nesta postura ativa diante da obra de arte. Esta mesma atividade, sem a qual a literatura se converte no oposto da vida. Atividade não significa a postura de quem esquadrinha a obra de arte literária, de quem a estuda de modo eruditíssimo, embora isso possa ser feito e há quem tire muito proveito desse tipo de atividade. Não significa ler uma obra de arte literária como quem busca respostas num ensaio filosófico ou num texto científico. Não. Significa que nós estamos nos movendo naquele mundo criado pelo autor, não como quem viaja a esmo, sem rumo, como quem simplesmente anda vagando pelas ruas, não também como quem viaja a trabalho para realizar uma tarefa específica e retornar, não, mas como o melhor tipo de turista, aquele que está aberto a tudo o que a obra oferece e ao mesmo tempo está em busca de algo que talvez ele nem saiba o nome, mas que para ele tem experiência vital. É assim que nós viajamos, é assim que nós lemos, é assim que nós ouvimos música, aliás, é assim que nós consumimos cinema, artes plásticas, todas as modalidades de arte. Ou ao menos é assim que deveria ser. Quando eu tinha 18 anos de idade, eu passei por uma experiência bastante extraordinária. Eu tive a oportunidade de passar todo um semestre letivo dentro de um navio de estudantes viajando pelo mundo. Nós tínhamos aula enquanto nós estávamos no mar e nós paramos numa série de países ao longo daquele semestre em que nós desenvolvíamos certas atividades para as aulas, em que nós tínhamos passeios guiados pelos professores e ao mesmo tempo, se nós quiséssemos, nós podíamos simplesmente seguir os nossos próprios roteiros nos 4, 5 dias que nós tínhamos em cada país em que nós desembarcávamos. Eu guardo certas memórias desta viagem mais ou menos como eu guardo os meus poemas preferidos, os meus personagens preferidos, aquele mundo interior que cada um de nós tem, composto de pessoas, de lugares, de sabores, de imagens as mais diversas. Bom, o meu mundo, ele é composto por imagens da savana africana, imagens do Vietnã, pessoas que eu tive ocasião de conhecer, quer seja numa vila rural na Índia, quer seja numa rua de Havana, podendo passar a tarde conversando baixinho com um dissidente que me contava a verdadeira realidade
da ilha cubana. Bom, todas essas imagens povoam o meu imaginário, mas eu lembro também que ao final da viagem, e éramos todos estudantes, éramos 600 estudantes de 18, 19, 20 anos, grande parte dos alunos se via num dilema. Alguns admitiam esse dilema, outros não. O dilema de termos vivido um semestre inteiro construído para ser, bom, a nossa grande jornada de autodescoberta, de conhecimento do mundo e assim por diante, e que muitos de nós havíamos transformado pura e simplesmente numa grande festa, numa grande bebedeira, para não falar naqueles cujo único objetivo acabou sendo o de gastar X mil dólares em cada um dos 5 continentes, ou de transar em cada um dos 5 continentes, e assim por diante. Em suma, um mundo de vivências, de experiências significativas nos foi dado. E cada um fez com este mundo o que pôde. Alguns se enriqueceram tremendamente, outros saíram de lá com muitas experiências, entre aspas. Porque hoje em dia a palavra experiência está muito associada a isto, né? A emoções fortes, a variedade de mulheres, sabores, lugares e assim por diante. E, na verdade, uma coisa é você buscar emoções, outra coisa é você buscar amplitude, buscar horizontes para a tua vida. E quando a gente percebe isso, a gente percebe o quanto nós dissipamos da nossa vida em busca de emoções muitíssimo agradáveis, muitíssimo prazerosas, mas que pouco nos acrescentam. E o quanto nós tendemos a fazer a mesma coisa na arte que nós consumimos, no cinema, na literatura. Se pensar neste esforço pessoal a que eu me referi há pouco me leva a pensar em Machado de Assis, por exemplo, no terrível confronto de mim mesmo com Machado de Assis, o Machado de Assis dos contos, de contos como O Espelho, em que o personagem se vê absolutamente desesperado ao perder aquilo que ele chama de a sua alma social, aquele conjunto de ornamentos vazios que compunham a sua personalidade pública. Ou no próprio Dom Casmurro, uma obra que até hoje me assombra pela moldura que Machado dá a ela, não é isso? Em que o personagem conta os fatos mais terríveis e significativos, aqueles fatos que determinaram todo o curso da sua existência, e nós percebemos a tremenda gravidade e seriedade de tudo que nos está sendo contado, mas o personagem mesmo está pura e simplesmente, como ele nos diz, treinando a sua pena para em seguida escrever aquilo que ele mesmo considera a sua obra importante, que é uma história dos subúrbios. E depois ele contar para nós como ele desgraçou a sua vida. A última frase do livro fica ecoando na nossa mente. Voltemos agora à história dos subúrbios. Ponto. Muitas vezes nós agimos assim, com o que nos interessa ou com o que deveria nos interessar.
muitas vezes nós agimos assim com a nossa própria trajetória. Nós transformamos aquelas oportunidades mesmo de crescimento, de autoanálise, de busca pessoal por uma vida mais sadia, mais correta, mais intensa, em dissipação, em emoções baratas, em facilidades que nos roubem de nós mesmos. Não é isso? Nós desperdiçamos as nossas voltas ao mundo mais ou menos como Bentinho desperdiça a oportunidade de escrever a sua autobiografia em Dom Casmurro. Por outro lado, nem todos nós teremos a oportunidade de dar uma volta ao mundo num navio. Mas nós temos esses grandes análogos do conhecimento do mundo, estas grandes obras da literatura universal, como por exemplo a obra de um Shakespeare, que nos dá muito mais conhecimento do ser humano do que a simples diversidade geográfica que nós ficamos conhecendo ao viajarmos os continentes nos daria. Trata-se aí de conteúdo humano condensado, transformado em símbolo daquilo que o Harold Bloom chama de a invenção do humano. Não é isso? Trata-se das chaves mesmas através das quais nós podemos compreender a nós mesmos, aqueles que nos cercam e aqueles que estão muito remotos em relação a nós, culturalmente, historicamente, mas que nós podemos ainda assim reconhecer como nossos semelhantes, partilhando da mesma natureza que nós e vivendo vidas que de alguma forma são possibilidades também para nós. Não possibilidades concretas, porque nós estamos concretamente instalados no tempo, no lugar, no temperamento, na forma física que nos foi dada, mas possibilidades em germe na medida em que nós reconhecemos neles a mesma humanidade que nos constitui. Neles, nas pessoas que nós chegamos a conhecer, nos nossos amigos queridos, nos nossos amores, nos dissidentes cubanos que nós tenhamos tido a oportunidade de conhecer, ou nos aristocratas e indianos, donos de latifúndios rurais e assim por diante. Não é isso? Então, a realidade da obra de arte, a sinceridade, o esforço pessoal, a busca por amplitude ao invés da busca por emoções. Todas essas características que fazem com que as nossas experiências de vida sejam vividas ativamente e não apenas de modo passivo. Bom, tudo isso constitui a essência do como ler, de como nós devemos nos colocar diante da arte. Em qualquer caso, a palavra-chave, eu creio que vocês já devem ter ouvido essa palavra em vários outros momentos, se estão acompanhando este congresso, é a palavra abertura. Não é isso? Abertura da alma, abertura para novas possibilidades, abertura para vivenciar emocionalmente certos mundos, certos contextos, certos sentimentos que talvez não nos sejam familiares, abertura para enriquecer a nossa própria linguagem e através dessa linguagem enriquecer e formar um imaginário mais rico. Tudo isso nos é dado tanto pelas nossas experiências de vida quanto pelas nossas experiências literárias, com a diferença de que as nossas experiências literárias, novamente, não são vida e, portanto, nos chegam mais
depuradas de sentimento e de risco. E, portanto, nós podemos ir mais longe através da literatura do que nós iríamos na nossa própria vida. Nós temos experiências do mal, por exemplo, através da literatura, que Deus nos guarde de as ter na nossa vida pessoal. Eu já conheci pessoas pérfidas ao longo da minha vida, mas jamais tão pérfidas quanto os personagens de um Julian Green. Eu já conheci muitas pessoas admiráveis ao longo da minha vida, mas eu compreendi muito pouco. Quanto maior foi a pessoa que eu tive a alegria de conhecer, menos eu sei que eu compreendi dela, menos eu sei que a minha impressão dela é nítida. E de repente, quando eu me deparo com um grande escritor, eu vejo que ele capta com uma nitidez absoluta certos caracteres de grandeza, certos caracteres de heroísmo, de santidade, de beleza, e me dá os instrumentos para enxergar toda a riqueza, toda a intensidade, toda a complexidade daquilo. A complexidade do heroísmo, tal como ele aparece, quer seja em Homero, quer seja em Cervantes, ou seja, em Aquiles, em Ulisses, em Dom Quixote. Bom, depois que os escritores me deram as formas que eles foram capazes de criar, estas formas se tornam em alguma medida minhas. Antes disso, eu sei que eu vejo entre sombras. E aí nós já saltamos para a última parte dessa nossa conversa. É justamente, se de um lado a literatura como experiência nos sugere possibilidades de leitura, nos sugere respostas ou esboços de resposta para a pergunta do como ler, bom, o fato de que esta mesma literatura ilumina as nossas experiências nos sugere uma resposta possível para a pergunta do porquê ler. Do mesmo modo que a literatura nos abre alturas e abismos de possibilidades humanas, de grandeza e de mediocridade, de gravidade e leviandade, de heroísmo e vileza, de perfeição moral e de abjeção quase completa, a literatura também nos abre para a concretude de cada período histórico, de cada cultura. Nós podemos estudar o quanto nós quisermos o movimento revolucionário, por exemplo, nós não vamos compreendê-lo também com a mesma nitidez, por esforço teórico que nós façamos, se nós não tivermos certas chaves imaginativas que, por exemplo, um Dostoiévski nos dá. Eu lembro das minhas várias experiências tentando ler a Bíblia desde muito pequeno e do tremendo impacto imaginativo que o desdobramento da história de José e seus irmãos por Thomas Mann causou em mim, me dando chaves que até hoje me valem, independente de eu pensar nelas ou não, na hora em que eu estou diante das escrituras, quando eu penso nos exemplos de solidez, de responsabilidade, de banalidade, de vulgaridade, de fraqueza extrema e de uma capacidade de amar extraordinária, eu vejo que a literatura me dá réguas a partir das quais as minhas experiências não só ficam mais compreensíveis, mas podem ser colocadas em perspectiva. Além de réguas, a literatura me dá lentes a partir das quais essas experiências não apenas podem ser medidas, como podem ser vistas
com nitidez. E a literatura me dá linguagem, de modo que eu posso não apenas enxergar com mais nitidez as minhas próprias experiências e o significado delas, como eu posso expressar e reter este significado. E se eu tiver a sorte de ter pessoas que compartilham comigo deste mesmo mundo que a literatura me abre, além de expressar e reter, eu posso dar a sorte de ser capaz de comunicar, graças à literatura, as mais ricas e intensas experiências que eu for capaz de ter. Na entrevista com o Martin também, ele cita o impacto do conto que fecha Os Dublinenses, do James Joyce, Os Mortos. E talvez eu não consigo me lembrar neste momento de outra obra literária, um continho de 20, 30 páginas que tenha condensado com tanta perfeição este contraste entre a banalidade, a morte que envolve e circunda e asfixia certas experiências de todos os dias de modo quase imperceptível. Ou seja, esta morte que faz com que a nossa vivência seja diminuída, que a nossa presença diante da vida seja diminuída. E as grandes emergências, as grandes erupções, as grandes epifanias, como diria o James Joyce, em que a realidade se revela tal como é e possibilidades de vida se revelam tal como é. Então, a possibilidade de transcender limites asfixiantes através da linguagem que nós vemos em James Joyce, possibilidades de nobreza e de busca por justiça, por solidez moral que nós vemos num Conrad, no próprio Wasserman, possibilidades de amor, sinceridade, autenticidade, como nós vemos no David Lawrence, sem contar as inúmeras possibilidades de percepção da realidade de cada um dos seus aspectos e dimensões que a poesia lírica nos traz. Muito bem. Através de todas essas réguas, lentes e modos de dizer, eu sou capaz de retornar à minha vida de modo mais ativo, de modo mais presente, e sendo capaz de aproveitar, não apenas aproveitar as minhas experiências de modo muito mais concreto, como sendo capaz de distinguir o que há de significativo nelas e o que não há. Aí a gente esbarra no título mesmo do nosso congresso: Literatura e História Pessoal. Todos nós temos uma história pessoal e todos nós temos inúmeras narrativas pessoais que correspondem ou não, mais ou menos, à realidade da nossa trajetória. Há inúmeras formas de contarmos a nossa história e nem todas são adequadas, e nem todas nós somos os autores da nossa própria vida, e nem todas nós somos os responsáveis por ela. Em nem todas aquilo que tem valor recebe essa atribuição de valor, e em muitas delas nós nos prendemos e nos hipnotizamos a nós mesmos por ninharia sem significado nenhum. Nós moldamos as nossas expectativas de futuro em função do modo com que nós interpretamos o nosso passado, e a nossa imagem do presente tem a ver com a imagem da história que nós somos capazes de contar para nós. Se é verdade que quanto mais nós lemos, mais nós nos tornamos capazes de distinguir, mais nós sentimos,
a diferença entre boa e má literatura, entre literatura repleta de conteúdo e literatura que é mero escapismo, mero engano, mera distorção da vida, também é verdade que quanto mais nós lemos grande literatura, mais nós distinguimos na nossa trajetória aquilo que deve ser contado, relembrado, cultivado, o modo com que nós devemos nos referir à nossa própria história e a forma que a nossa história tem e o que essa forma comunica a respeito de nós mesmos e da nossa vocação. Me parece que não há um trajeto fácil para isso, não há um esquema que possa ser seguido, há apenas um belo círculo virtuoso em que a literatura alimenta a vida, que por sua vez alimenta a nossa capacidade de aprender mais e mais com a literatura e com a arte, em que ambas se tornam repletas de experiências significativas e em que em ambas nós estamos vivendo, nós estamos ativos, nós estamos seguindo a nossa trajetória de compreender, conviver e amar. Para terminar, eu gostaria de compartilhar com vocês duas citações do David Lawrence que de algum modo condensam muito do que eu tentei comunicar nessa nova breve conversa. Cada uma dessas citações poderia ser tema de uma outra palestra e quem sabe a gente continue se encontrando pela internet e possa continuar conversando a respeito do assunto que a mim é, como eu disse, talvez o mais caro dos temas. A primeira diz assim: a arte tem duas grandes funções. Em primeiro lugar, ela nos traz uma experiência emocional. E então, se nós tivermos a coragem dos nossos próprios sentimentos, ela se torna uma mina de verdades a respeito da vida. Nós, leitores, temos sentido ad nauseam, nós temos vivido o aspecto emocional da literatura à exaustão. Mas nós nunca ousamos cavar a verdade desta experiência emocional, cavar a verdade que diz respeito a nós, que diz respeito à nossa vida, que diz respeito ao nosso tempo. Cavar a verdade significa confrontar a nossa vida com a verdade da obra de arte. Não significa que nós estamos indo buscar ideias na poesia, ideias no romance, ideias num conto. Significa que a verdade de possibilidades humanas que um poema, um conto, um romance contém não pode gerar em nós nada muito diferente da reação de Rilke ao torso arcaico de Apolo. Em alguma medida, toda a grande obra de arte nos pede para mudar de vida. Talvez não no sentido moral, talvez não no sentido extremo, radical, de largar tudo, refazer a nossa trajetória, não. Talvez seja um pequeno padrão de reação, talvez seja um olhar a respeito das pessoas sobre as pessoas que nos cercam, talvez seja um olhar sobre algum aspecto da nossa história obscuro, sem significado ou falseado em seu significado, que pode ser revisto. Talvez seja simplesmente uma nova possibilidade de sentir, de agir, de perceber a realidade que o livro nos dá. Mas sempre há uma verdade a ser cavada da grande obra de arte literária. A segunda citação também é dele e nos remete à minha primeira advertência no início dessa nossa conversa. É quando ele diz: o romance, e ele fala de romance aqui, mas ele poderia estar falando da obra literária em geral. O romance
é o livro luminoso da vida. Inclusive uma coleção de ensaios foi alguns anos atrás lançada em português, sob o título de O Livro Luminoso da Vida. O romance é o livro luminoso da vida. Livros não são vida. Eles são somente tremulações no éter. Mas o romance, como uma tremulação, pode fazer o homem vivo estremecer inteiro. É isso. Nós ficamos por aqui. Novamente agradeço a Aramis, agradeço a vocês que estão assistindo. Espero que vocês continuem assistindo, e aqueles que perderam as primeiras palestras, espero que vocês tenham a chance de, em outras oportunidades, conhecerem cada um dos palestrantes, porque vale muito a pena. E se de algum modo essa iniciativa do Aramis recordar a alguns de nós o papel que a literatura pode ter nas nossas vidas, despertar em alguns de nós o desejo por este tipo de atividade essencial e irredutível da vida humana, eu creio que todo o objetivo dessa empreitada vai ter sido atingido. Boa noite a todos. Até mais.